já temos o Dr. Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS. Dr. Carlos, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande estar com vocês novamente. Prazer também é todo nosso. Presidente, a gente teve essa situação aí dos voluntários dos testes das vacinas contra a Covid-19 aqui no estado que não tiveram aí o seu registro oficializado. Como é que está essa situação, presidente? Veja bem, nós recebemos uma denúncia do nosso delegado lá de Pelotas a respeito dos profissionais médicos e profissionais de saúde e até pacientes que participaram dos estudos clínicos para validação das vacinas, receberam as 2 doses e agora ainda não tem o comprovante de vacinação. Isso é uma situação assim, muito preocupante, porque, na verdade, foram estas pessoas, de uma forma voluntária, correndo os riscos de todo o estudo clínico, que participaram, conseguiu-se, através desses estudos, a validação das vacinas, e, infelizmente, esses profissionais ou estas pessoas não têm ainda o comprovante de vacinação, o que torna uma situação assim, muito preocupante. Eles não tiveram o nome ainda, os nomes inseridos dentro do Programa Nacional de Vacinação e, consequentemente, não tem ainda a validação dessas vacinas. Isso traz uma série de problemas, são indivíduos que, como não têm a validação, por exemplo, não podem viajar, toda vez que é solicitado o comprovante de vacinação, eles ainda não o têm, e a informação que se tem é que cabe ao Ministério colocar essas pessoas, o nome dessas pessoas, no Programa Nacional, para que eles possam ser validados. Bom, doutor, a gente, não, antes de uma outra situação que eu quero comentar também, mas antes disso eu quero só falar a questão da importância da participação nessas pesquisas, né? O seu delegado também falou que isso não tira, né, o valor dessas pesquisas, né, doutor? Claro que não. Na verdade, foi a participação dessas pessoas nestas pesquisas que puderam, então, se provar, através da pesquisa, que a vacina era eficaz ou é eficaz e, consequentemente, a própria Anvisa ter validado o uso das vacinas em todo o território nacional. Então, a gente sempre preza muito a questão na qual a pessoa voluntariamente se propõe a participar de um estudo. Ela não ganha nada por isso, ela faz de uma forma voluntária e interesse da saúde. E isso é muito importante, principalmente nessa época de pandemia. Então, eu acho, particularmente, que essas pessoas que participaram desses estudos deveriam, até por uma forma de respeito e consideração, ser os primeiros a terem a comprovação vacinal. Com certeza, doutor. Inclusive, uma das situações é a questão da dose de reforço, inclusive, que sem essa comprovação fica prejudicado agora essa próxima dose de reforço, né, doutor? Sem falar nisso, nós achávamos que isso acontecia somente lá na Universidade de Pelotas, onde teve esse estudo e depois nos foi denunciado. Mas as informações que nós temos agora é que não foi um caso único de lá. Isso está acontecendo em todos os centros de pesquisa que validaram essa vacina, ou seja, que fizeram estudos clínicos com voluntários, e é uma situação, digamos, de todos os centros. Então, o que torna ainda uma situação bem mais grave, porque deve ter, não sei se centenas ou milhares de pessoas em todo o país que foram voluntários nesses estudos. Bom, presidente, tem algum retorno? Isso aí seria do Ministério da Saúde, né? Existe algum retorno para a regularização dessa situação, como o senhor falou, no mínimo em respeito a esses voluntários, né? Sem dúvida. Eu acho que agora que a gente já fez essa denúncia e que a mídia vem trabalhando muito forte em cima disso, talvez haja uma pressão maior, além da pressão que os centros de pesquisa estão fazendo, além da tensão
que os próprios voluntários que participaram de estudos estão fazendo. Nós esperamos e vamos continuar seguindo essa questão, que possa ter essa liberação o mais rápido possível. Até porque vem a terceira dose, e para que se faça a terceira dose, tem que ter a comprovação das 2 primeiras. Sim. Bom, doutor Carlos, só para a gente já encerrando, eu não posso deixar de perguntar para o senhor. A última vez que a gente conversou, a gente estava ali mais ou menos com 1/4 da população vacinada. A gente tem um avanço interessante. Rio Grande do Sul com metade da população com a imunização completa, Porto Alegre um pouco mais. Como é que o Conselho está vendo aí os avanços da vacinação no sentido também da desobstrução dos leitos, né, da questão da pressão sobre, inclusive, os profissionais da saúde, os médicos? Como é que o Conselho tem visto esse avanço da vacinação, doutor? Olha, eu acho que nós estamos avançando bem. O Rio Grande do Sul, eu acho que está muito bem representado, mas isso traz, sim, uma preocupação maior ainda. O fato de estar vacinado não significa que uma pessoa, até com a terceira dose, não possa continuar transmitindo o vírus. Então, a questão do uso da máscara, higiene das mãos, respeitar distanciamento, ainda serão condutas que nós deveremos tomar por um tempo bem mais longo, independente do percentual da população que estiver vacinada. Essa é uma questão que tem que ser constantemente trazida, certo? Para que a gente possa, de fato, dar uma boa proteção. Bom, é importante justamente, né, continuar mantendo os cuidados. E eu acredito que a pressão sobre os médicos também, a gente teve lá com ocupações em 100% das emergências, né? Acredito também que a gente tem aí uma condição melhor agora, né, doutor? Veja bem, as emergências Covid estão agora com menor afluxo de pacientes, mas, por outro lado, as UTIs que estão recebendo pacientes não Covid continuam com um fluxo muito alto, principalmente em função de toda a demanda reprimida que nós tivemos frente à pandemia. Então, digamos, folgou um pouco por um lado, mas lotou o outro lado não Covid. Então, essa preocupação da classe médica continua e o trabalho continua o mesmo. Bom, é importante. Em termos da intensidade. Sim. Não, isso é importante a gente falar. Tinham principalmente aí, muitos procedimentos represados, né, doutor Carlos? Exatamente. Bom, e a gente tem a situação também importante a gente falar, o pessoal, o senhor comentou sobre continuar ali também, né? Muita gente que já está recebendo a segunda dose, a gente tem uma série de flexibilizações aí, a questão dos eventos. É importante a gente falar que os cuidados continuam e que as pessoas, elas podem sim se contaminar, só não vão ter aquele efeito mais grave, né? Mas acontece que a pessoa pode acabar contaminando uma outra. Eu já vi esses dias gente em supermercado dizendo, não, mas eu estou vacinado, agora não preciso mais usar máscara, nem ter mais cuidado. Aliás, eu acho que protocolos como esses, e a comunidade médica agradece, que os pacientes continuem usando. Assim como acontece no Oriente, né? A higiene de modo geral, né, doutor? Sem dúvida, isso é extremamente importante. A vacina protege a pessoa, não protege as demais pessoas que não foram vacinadas ou que possam ter sido vacinadas de transmissão. Então, todos os cuidados que nós tínhamos antes da vacinação, deveremos ter após a vacinação. Aí vem a pergunta, por quanto tempo? Não se sabe ainda, mas o tempo nos dirá. Tá certo. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. A gente espera, então, se persistir essa situação, por favor, vamos conversar de novo, então, como o senhor falou, muito bem colocado ali, pelo menos em consideração, né, o pessoal que participou dessas pesquisas, e lembrando que isso não tira nem de maneira nenhuma o valor dos voluntários para eventuais pesquisas que possam acontecer. Doutor Carlos, muito obrigado por conversar com a gente, tá bom? Foi um prazer muito grande, um grande abraço e bom trabalho. Obrigado, igualmente. Dr. Carlos Isaia Filho, então, presidente do CREMERS aí, preocupado realmente com essa situação. O Dr. Carlos colocou muito bem ali, pelo menos em consideração as pessoas que participaram dessas
pesquisas, né? O que acontece ali, se você se conectou agora, voluntários de testes de vacinas contra a Covid-19 aqui no estado acabaram não tendo o seu registro da sua vacinação colocados no Ministério da Saúde lá para poder, né, tá lá como qualquer pessoa que toma uma vacina por terem feito aí a participação de uma pesquisa. E agora isso está causando transtornos e o mais que eu vejo é justamente a questão da dose de reforço agora. O Ministério da Saúde disse que isso não acontece aqui só no estado, acontece em todo o Brasil. A previsão para a regularização dessa situação tinha sido feita era prevista para a última sexta-feira, dia 1º, e agora ficou para essa segunda-feira. A gente vai continuar acompanhando. Eu só espero que essa questão, como é uma questão de colocar os dados no sistema, que a situação que a gente está vivendo agora, em função da queda do WhatsApp, a internet também está baixa, redes sociais como o Facebook, como o Instagram, como a estabilidade, não acabem afetando aí a regularização desses voluntários. 4h30.